top 3 filmes que eu preferia ouvir o Naldo cantando a capela do que ter assistido. Calma, não sou hater do Naldo não, então fãs do Naldo, por favor, não me cancelem. Mas é o seguinte, eu separei 3 filmes que são assim, os piores filmes que eu já assisti na minha vida. São filmes que não tem nada de bom. Nem ator, nem filmografia, nem história, nada. Ai, eu tô indignada, porque são filmes muito ruins que eu perdi algumas horas da minha vida assistindo. E aí eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi um desses filmes numa lista de indicação como sendo um bom filme. E aí eu me indignei. Falei, não é possível, eu preciso alertar as pessoas de que esse filme é uma bosta. E aí eu decidi separar 3 filmes pra gente falar mal deles aqui. Fiz um top 3, eu vou tentar fazer uma resenha, mas assim, faz muito tempo que eu assisti esses filmes. Né? Não sei se hoje eles... Não tem como alguém dizer que gosta de um desses filmes. Tipo assim, se tiver alguém aqui que gostou, que assistiu e gostou de um desses... Acaba a nossa amizade, galera, pelo amor de Deus. Aí eu fiz um ranking do terceiro pior, segundo pior e primeiro pior. Pode ser que eu fale alguma coisa do filme que não tenha acontecido, ou enfim, porque faz muito tempo que eu assisti esses filmes. Pra ter ideia, 2 deles eu assisti em DVD, alugando na locadora de vídeo ainda. Então faz aí alguns anos. Ia dizer que eu usava locadora de vídeo, entrega um pouquinho a idade, mas é coisa bem pouca, coisa bem básica. Terceiro lugar, o terceiro pior filme da minha vida é O Pacote da Netflix. Gente, que filme bom, sabe a história? É basicamente um grupo de amigos vai acampar, né? Nesse acampamento, um dos carinhas está fazendo pipi, né? E aí o outro, eu não lembro com o que foi que ele... Não sei o que ele tinha, era algum objeto cortante. Não sei se era uma motosserra, não sei o que era. Não era uma motosserra, porque senão, né, teria... Enfim. Mas era alguma coisa que cortava. E aí, um estava fazendo pipi, o outro estava com o objeto cortante. Você pode imaginar o que se sucedeu dessa, né? Não sei se eles estavam bêbados também, então mistura tudo isso e aí começa a história. O que estava com o objeto cortante acaba cortando ali, né? Fazendo pipi, lembra? Então, ele corta, né? E aí começa a história do filme. Esse é o pacote. Eles têm que levar o amigo e o pacote do amigo para um hospital. E, enfim, acontecem várias coisas. Mas, assim, é um filme... Eu ri, mas é de tão idiota que isso é. Me perdoa. Talvez isso essa história afete os homens um pouco, né? Mais do que me afeta. Mas, assim... É um filme muito insuportável. Quem escolheu esse filme pra assistir foi o meu irmão e a minha amiga, porque era com quem, inclusive, o outro filme, o pior filme que eu assisti na vida, eu assisti com eles que escolheram na locadora. Então eu passava muito por isso de assistir filme ruim com eles e, enfim, eles que escolheram esse. O filme tava tão ruim quando a gente tava assistindo que eu preferi ir lavar louça do que assistir o filme. De tão chato que eu achei, assim, não achei o filme engraçado, não achei nada de bom então, por favor, não assista, ou assista e volta aqui pra dizer que você concorda comigo, porque eu não aceito outra opinião que não seja essa. Por favor. Segundo pior filme que eu já vi na vida, se chama O Mistério da Rua 7. Esse filme pode ser que eu não tenha entendido. Tem uma grande chance de eu realmente não ter, né, faltou ali uma atençãozinha na hora que tava assistindo o filme. E se eu não me engano, quem escolheu foi uma outra amiga minha, porque esse foi um filme que eu fui assistir na casa de uma amiga minha, e desde então a gente nunca mais assistiu o filme juntas, porque foi tão traumatizante de ruim que a gente falou, deixa pra lá, né? A gente não sabe escolher filme. Também época de locadora, pra quem é da minha cidade, né, a afinada Fox, nós alugamos esse filme lá. E se eu não me engano foi ela que escolheu também, tá? Mas assim, é um filme que a história basicamente é eu acho que é um apocalipse, um fim do mundo, um negócio meio, né, não distópico, mas fim do mundo, né? Fim do mundo.
E aí uma sombra vai tomando conta da cidade, e aí se a sombra toca na pessoa, a pessoa desaparece e vira a sombra, eu acho. Não fui pesquisar sobre nenhum desses filmes pra relembrar, né? Então a minha opinião aqui é baseada no que eu lembro do que eu assisti na época. Mas assim, a mesma sensação que eu tive assistindo eu tenho hoje, porque foi uma bosta, eu não esqueço. E quando eu vou opinar alguma coisa, eu não gosto de pesquisar nem de ler nada, porque pode influenciar no que eu vou falar. E aí, esse filme é basicamente isso. Eu não lembro se a sombra toca e a pessoa vira sombra ou ela só desaparece. Mas enfim, todo mundo vai desaparecendo, todo mundo vai virando sombra, uma coisa do tipo. Basicamente, o filme termina com uma garotinha, um cavalo e uma maçã. Essa é a última cena do filme. E não existia mais ninguém na Terra. Como eu disse, corre um grande risco de eu não ter entendido. Mas, porra, consegui entender também. Uma garotinha, um cavalo e uma maçã, meu amigo. Para o top 1 pior filme de todos os tempos, de toda a minha vida, Naldo Bene cantando a capela, seria melhor. Esse filme se chama Cid. E quem escolheu foi o meu irmão e a minha amiga lá do filme do pacote, que também escolheu. Os dois escolheram. Era impressionante. Um parêntese. Eu sempre assistia filme com eles. E geralmente eles escolhiam, eu quase não escolhia filme, pelo menos eu não lembro de ter escolhido. Mentira, eu escolhi A Casa de Cera, eu acho que foi um filme muito bom. Inclusive, oposto aos 3 piores filmes de todos os tempos, A Casa de Cera é um bom filme. E a gente sempre rodava a locadora inteira e escolhia os piores filmes possíveis. Gente, eu assisti tanto filme ruim que foi até difícil separar os 3 piores. Juro pra vocês. Porque, assim, era filme horroroso. Eles amavam, né? Esse primeiro filme, o final, a cena final do filme tava na capa do DVD. Tipo assim, pra quem é da época de alugar filme, né, vinha o DVD e atrás vinham algumas sinopses e vinham algumas cenas, né, bem no meio, assim, ou no rodapé, não lembro. Algumas cenas. E o final do filme todo tava nas cenas. Quando acabou, quando eu assisti o filme que acabou, eu falei, cara, essa cena tava na porra da capa do filme. A última cena, o spoiler do spoiler do spoiler. Já dava pra saber que o filme era ruim. O nome do filme é Cid, Assassino em Série. Bosta de filme. Gente, bosta. Sim, que filme ruim. Meu Deus do céu. A história é basicamente de um serial killer que foi preso e aí ele foi pra cadeira elétrica e aí ele sobreviveu à cadeira elétrica. Então eu lembro muito bem da cena dele saindo do caixãozinho lá e foi atrás da família do policial que prendeu ele, a mulher e a filha dele. Sequestrou as duas, levou pra um lugarzinho lá que ele levava as vítimas dele. E aí o detetive, né, eu nem lembro como é que ele fez essa investigação ou se foi rápido. Pra mim é só, tipo, essa história do filme, acabou, sabe? 3 horas que se resumem a isso. Aí o detetive vai atrás dele, encontra ele, e aí entra numa sala que tem uma televisãozinha, que tá sendo transmitida alguma coisa, tipo uma câmera de segurança. E aí o serial killer tá lá com a mulher e a filha do detetive, e fala pro detetive que ele tem que se suicidar, senão ele mata a mulher e a esposa dele. E aí ele fala, não vou, pode levar as duas, mentira. Ele fala, não vou, calma aí, vamos conversar, entendeu? Trocar uma ideia, entendeu? Vamos, né? E aí o serial killer vai e mata a esposa dele. E aí eu já fiquei em choque, né? Eu falei, porra, como assim? Vai ressuscitar ela depois? Porque eu gosto de final feliz. Matou a esposa do cara na frente da filha e, enfim, ele vendo. E aí ele fala, calma. Para. Ai, gente, não dá pra eu gravar vídeo não. Aí ele, para, vou me suicidar, não mate minha filha. E vai e se suicida. Aí, o serial killer pega a menininha, que já é meio grandinha, eu acho, ou ela era um bebê. Não lembro direito se ela era um bebê ou se ela já tava grande, assim. Eu acho que tava grande, não lembro. E aí coloca ela na sala, onde tá o corpo do pai, com uma serrinha. E aí termina o filme. Com a menina na sala do corpo. Acabou. Essa é a história. Por favor, diga para mim se eu estou louca. Porque, gente, que
Que final horrível. Eu sou pique Disney, eu gosto de final feliz, eu gosto de assistir filme pra ser feliz, entendeu? Pra ter um final de os mocinhos vencem, dá tudo certo, ter esperança na vida. Aí eu vou e assisto um filme desse que termina com todo mundo morto. E o serial killer livre, foi continuar a vida dele de matança. O pior filme que eu já assisti na vida, com spoiler na capa do DVD, com final horrível, atuação péssima e nada bom, nada bom. Então, esses foram os meus top 3 filmes que eu preferi ouvir o Naldo Bene cantando do que assistido, mas pelo menos me deu conteúdo pra gravar, né? Vamos fazer o seguinte, deixa quais são os piores filmes que vocês já assistiram, que talvez eu assista, e diga se eu acho eles ruins. Não que vocês se interessem pela minha opinião, talvez, né? Eu não tenho tanto esse ego, mas se vocês quiserem deixar aí os piores filmes, filme de terror eu não assisto, tá, galera? Então não adianta deixar, porque eu não vou assistir nada. Terror, só se for serial killer, suspense e tudo mais, nada que envolva, né, o paranormal, eu assisto, tá? Então pode deixar que eu assisto, ou se eu já assisti, eu digo se eu achei bom ou se eu achei ruim. É isso. 3 top filmes piores de todos os tempos. Se vocês já assistiram algum desses que eu falei e vocês gostam, procurem tratamento, tá, meu amor? Procura tratamento, porque não é normal, não. Não é gostar de... Não é, não. Vai se tratar.